Você já deve ter ouvido falar sobre pirâmides e múmias egípcias, sobre a cidade de Pompeia, monumentos de pedra como Stonehenge, antigos templos romanos e até mesmo sobre ferramentas e armas feitas de pedra, não é mesmo? Tudo isso foi estudado por arqueólogos e arqueólogas e fazem parte do passado da espécie humana. Mas você sabia que aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, também existem lugares e objetos tão antigos quanto esses que acabamos de mencionar? Neste vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre o que é arqueologia e sobre como era a vida das pessoas que viveram no Rio Grande do Sul há milhares de anos atrás. Por um longo tempo, nós humanos vivemos sem registrar nada na nossa história em livros ou documentos. Não há nenhum registro de muitas coisas que as pessoas faziam há milhares de anos, como as brincadeiras de crianças, lendas ou músicas. Mas alguns objetos usados no dia a dia daquelas pessoas resistiram ao tempo e existem até hoje, como ferramentas feitas de pedras, restos de alimentação, vasos de barro e até mesmo esqueletos. Bom, a arqueologia é a ciência que estuda os seres humanos. E os seres humanos são desde os nossos primeiros antepassados até os nossos contemporâneos, até os que vivem na mesma época que nós hoje em dia. A arqueologia estuda os seres humanos e todas as coisas modificadas por eles. Então a gente estuda materiais, objetos que os seres humanos fizeram ou fazem, as paisagens, como os seres humanos modificaram o lugar onde eles moram, tudo isso são as coisas que a arqueologia estuda. Além disso, a arqueologia é uma ciência que vai pesquisar como era a vida daquelas pessoas que viveram antigamente através dos objetos que elas fizeram e que hoje são encontrados debaixo da terra, na água ou em abrigos debaixo de grandes pedras. É importante a gente lembrar que as mulheres e os homens que viveram na pré-história não conheceram os dinossauros. Os dinossauros foram extintos milhões de anos antes do surgimento dos humanos. Os humanos surgiram na África e depois de muitos e muitos anos de evolução, se espalharam para o restante do mundo, inclusive para o Rio Grande do Sul, e chegaram aqui há mais ou menos 10 mil anos atrás. Esses povos que habitavam o lugar que a gente mora hoje, mas há muito tempo atrás, eles não deixaram coisas escritas, eles não tinham máquina fotográfica, eles não tinham celulares como a gente tem hoje. Então, tudo que o arqueólogo vai encontrar são os restos da vida que eles viviam, cozinhando em panelas de barro. Eles faziam suas facas, seus instrumentos de cortar carne, enfim, a comida com pedras que eles lascavam. Então, esse tipo de objeto ficou no solo, enterrado, e não tem nada escrito sobre isso. Eles não deixaram nem diário, nem nada disso, esses povos do passado. Então, o arqueólogo ele vai ter que explorar esse solo, ou o material que está em cima, na superfície, ou ele vai ter que escavar, vai ter que cavar um pouco mais, com uma série de métodos, de coisas que são bem controladas, eu diria assim, coisinhas bem controladas, para que ele consiga encontrar esses objetos que foram deixados por essas pessoas, quando elas viviam, e a partir dali, o arqueólogo ele vai começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça para entender como essas pessoas viviam. Lógico que imagina que era um tempo muito no passado e que muitas coisas passaram depois. Várias outras pessoas passaram pelo lugar, árvores cresceram, árvores morreram. Então, esse ambiente não é mais como se fosse a casa inteira das pessoas, são só fragmentos, pedaços pequenos. Mas é a partir desses pequenos fragmentos que os pesquisadores, os arqueólogos, eles conseguem contar um pouco dessa história. Talvez você deva estar se perguntando, se esses objetos ficam debaixo da terra, como os arqueólogos sabem onde eles estão? Os arqueólogos e arqueólogas caminham por longos trechos à procura de vestígios antigos ou sítios arqueológicos. Isso se chama prospecção. Durante a prospecção, os profissionais seguem algumas pistas, por assim dizer, que podem ajudar a encontrar o que estão procurando, como a cor da terra ser diferente em um lugar específico, vegetação muito densa em um determinado lugar,
se destacando do resto da vegetação que tem na volta, presença de arroios, rios ou grandes pedras que poderiam ser usadas como abrigo. Quando um sítio arqueológico é encontrado, ele pode ser escavado pelos profissionais. A escavação é feita com muito cuidado, através da abertura de buracos quadrados que são chamados de quadrículas. Tudo que é observado nas quadrículas é registrado em papel, desenhado e fotografado. A seguir, tudo que foi encontrado é levado até um laboratório para ser estudado. Depois que os estudos são finalizados, todo o material que foi encontrado no sítio arqueológico é enviado para uma universidade ou museu, para que outras pessoas também possam ter acesso a ele. Afinal, os arqueólogos que escavaram os sítios arqueológicos não são os donos daqueles objetos só porque encontraram eles. Os objetos pertencem a todos os habitantes do nosso país. Fazem parte do nosso patrimônio cultural. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que tipo de sítio aparece nessa região, nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quais são as características que ele tem, na paisagem, quais foram os grupos que ocuparam essa região há 10, 15, 12 mil anos atrás, como eles sobreviviam, como eram os instrumentos deles, como eles usavam esses instrumentos. Então a gente está fazendo essa conversa inicial, para que a gente possa compreender como eles se organizavam, como eles se adaptavam e como eles viviam nessa região. E esses sítios, eles estão associados a uma indústria chamada indústria catalanense. 80% deles, eles se encontram nos topos das coxilhas, Geralmente estão associados a pequenos córregos, pequenos arroios na baixada deles. E esses sítios aparecem nos afloramentos de pedra, aonde aparece uma pequena capa que reveste com uma gramínea muito superficial. Então eles afloram em abundância. Então a localização deles basicamente se dá dentro dessas características. Eles estão nos topos das coxilhas, nas pequenas coxilhas que nós temos aqui na fronteira, com pequenas elevações, e sempre associado a pequenos córregos e a pequenos cursos de água. E basicamente essa seria a paisagem específica de ocorrência desse tipo de sítio da indústria catalanense. Então esses grupos, eles eram nômades, Eles eram formados basicamente por pequenos grupos que se subdividiam em determinadas regiões e tentavam explorar da melhor maneira possível todos os recursos da área, Eles viviam de caça, da coleta, da pesca também. Basicamente seria essa a subsistência deles, Eles percorriam quilômetros durante o dia, atrás de alimento, atrás da caça, atrás da fruta, ou ficavam nesses pequenos arroios também fazendo a pesca dos peixes para sua alimentação. Se organizavam dessa maneira. Eles não tinham uma residência fixa, As residências deles, que seriam esses sítios arqueológicos que nós encontramos e resgatamos agora, basicamente é composto por oficinas de lascamento, onde eles passavam um tempo determinado buscando a rocha para o lascamento, o que seriam os instrumentos deles, Então eles passavam momentaneamente nesses sítios, lascavam a pedra e faziam seus instrumentos, como a faca, como um raspador, levavam consigo algumas vezes e ficavam circulando nessa região. Alguns sítios eram sítios de habitação, outros sítios eram sítios de oficina, onde eles lascavam, faziam as suas necessidades de instrumentos, e em outros eles ocupavam com uma outra perspectiva de moradia, mas eram moradias rápidas, assim como os sítios de oficina também eram rápidos, não sem ocupação prolongadas.
Falando agora especificamente sobre os instrumentos que esses grupos associados a essa indústria catalanense produzia, eu vou mostrar algumas peças que são bem características e típicas, desse tipo de indústria. Esse é o tipo de instrumentos que eles produziam, tá? São lascas bastante espessas, A lasca é onde ele se tirava de outro bloco a partir da percussão de uma pedra contra outra, e eles produziam esse tipo de instrumentos, tá? Esses instrumentos geralmente eram usados para corte e para a utilização de raspar alguma coisa específica, tá? Então, esses eram os instrumentos básicos que esses grupos utilizavam na pré-história da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Bom, então essa paisagem que a gente está aqui é uma paisagem típica do Pampa Gaúcho, da região sudoeste do Rio Grande do Sul. E nessa região, a ocupação pré-colonial ela era mais relacionada com populações de caçadores-coletores, que ocupavam a região numa forma de mobilidade maior, explorando os afloramentos rochosos, fazendo ferramentas de pedra. Mas o empreendimento ele se direciona também para a região central do Rio Grande do Sul. Nesse processo de se direcionar para a região central do Rio Grande do Sul, a gente vai começar a perceber uma vegetação diferenciada já, uma paisagem de transição entre zonas de floresta com essa região de campos aqui do Pampa Gaúcho. Nessa região mais central do Rio Grande do Sul, próximo, por exemplo, ao município de Santa Maria, nós vamos encontrar alguns sítios arqueológicos pré-coloniais diferentes do contexto que a gente encontra aqui. Então a gente começa a encontrar sítios Guarani, As populações Guarani, elas têm uma origem bastante longe, eu diria assim, do Rio Grande do Sul. A gênese desses povos é na Amazônia. E eles partem então de uma família linguística Tupi-Guarani, E essa família linguística Tupi-Guarani, ela inicia um processo de expansão para fora da Amazônia, mais ou menos 3.000, 2.500 anos antes do presente. Então, esses povos eles vão se direcionando para o sul do Brasil e alguns falantes do Tupi-Guarani também se direcionam para o nordeste do Brasil. Especificamente, os sítios arqueológicos que a gente tem encontrado aqui na região central do Rio Grande do Sul, eles se relacionam aos povos que falavam Guarani. Então esses povos foram descendo, criando aldeias e essas aldeias iam se expandindo e assim iam sempre criando aldeias novas, ocupando espaços novos, geralmente em áreas de florestas, ocupando áreas de grandes índices de fertilidade, próximo a recursos hídricos. A mobilidade desses povos, ela tinha muita relação com os espaços fluviais, com os rios, Então iam se movendo pelo espaço, ocupando áreas novas a partir dessa mobilidade com o rio e ocupando áreas de planícies férteis. Esse é o principal objetivo da arqueologia, é preservar isso, porque a gente está falando de memórias, de vidas de sociedades, de pessoas. E por mais que a gente não consiga muitas vezes tocar, encostar na história, todos nós pensamos no nosso passado, A gente carrega uma história, uma memória, um patrimônio que faz a gente pertencer a alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedades, enquanto no mundo inteiro, a gente se preocupa e a gente busca saber e conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai. Isso é uma coisa inerente, eu diria assim, aparece em várias sociedades. Então, a arqueologia é uma ciência que vem para preservar esse tipo de informação, que se não tiver, especificamente um trabalho de arqueologia, ele pode se perder para sempre. Então, a gente vive num mundo que se transforma a todo momento e a arqueologia ela não quer dizer que as coisas devem ficar paradas, mas ela precisa muitas vezes olhar espaços que são importantes, eu diria assim,
que contam histórias, e ela deve estudar isso e mostrar para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Mesmo que as coisas vão se transformando e vão se modificando, porque muitos espaços eles são perdidos para sempre, a partir de uma nova, enfim, um novo empreendimento, uma nova construção que é colocada nesse espaço. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas a gente precisa entender que esse espaço tem uma história de longa duração. Então, que é o patrimônio, que é o nosso patrimônio material e imaterial. Então, por mais que ele vai se modificar, nós precisamos entender isso para nos entender enquanto sociedade. E não é uma coisa importante que a arqueologia trabalha, é que não é só uma sociedade, não é só um estilo de vida que a gente deve preservar. A gente busca entender a diversidade de estilos de vida e de patrimônios, isso é muito importante. Então, a arqueologia ela também busca mostrar povos que muitas vezes foram esquecidos ou que não têm a sua história contada de uma forma tão clara como outras sociedades. Então, por isso que é importante, a gente não pode só preservar, mas tem que entender que a arqueologia preserva de uma forma mais diversa, busca pelo menos preservar de uma forma mais diversa os patrimônios, as histórias e todas essas coisas que envolvem a vida das pessoas em termos de memória. Todos os estudos feitos por arqueólogos e arqueólogas servem para que a gente conheça melhor a nossa história. Faz com que possamos preservar ele. Outra forma de preservar o patrimônio é prestando atenção no que a professora ensina durante a aula, visitando museus, ouvindo as histórias que nossos avós e pessoas mais velhas nos contam e até mesmo falando para os nossos pais, irmãos e amigos o que aprendemos sobre o patrimônio.